Capítulo 506. Klein já tinha uma compreensão básica da personalidade de Danites, então não tomou a iniciativa de perguntar sobre as lendas. Ele continuou sentado em sua cadeira e calmamente olhou para ele. Danites, que não havia sido interrompido, balançou a cabeça. Diz a lenda que há 300 anos, quando o exército Loen ocupou esta ilha pela primeira vez, mais de 500 soldados desapareceram misteriosamente após um nevoeiro. Pouco depois, muitos ossos apareceram na praia e na montanha, e incidentes semelhantes aconteceram diversas vezes. Isto continuou até que a Igreja das Tempestades construiu uma catedral aqui e enviou um bispo. Embora os historiadores acreditassem que o início oficial da era colonial foi quando Roselle enviou uma frota para encontrar uma rota segura para o continente sul, na realidade, durante um longo período de tempo antes disso, os países do continente norte exploraram os mares circundantes e gradualmente colonizaram algumas ilhas. A única diferença era que estas operações não eram suficientemente sistemáticas ou em grande escala. Desaparecendo misteriosamente na neblina, ossos aparecendo na praia e nas montanhas. Klein pensou na terra abandonada dos deuses por algum motivo desconcertante. Segundo a descrição do jovem sol, ali não havia sol, apenas relâmpagos e noite. Além disso, quando os humanos estavam cercados pela escuridão sem um raio de luz, eles encontrariam eventos estranhos ou aterrorizantes. Olhando para o farol que se destacava no sol poente, Danites continuou. E de acordo com os túmulos e murais escavados na ilha, os nativos daqui parecem ter uma tradição de canibalismo. Esta ilha passa por intensas mudanças climáticas, fazendo com que frequentemente encontre terremotos, tempestades e forte neblina. Assim, os nativos vivenciam desastres repetidas vezes. Para sobreviver, começaram a adorar um deus do tempo que criaram para si próprios. Todos os anos, eles realizavam 4 rituais. Os rituais envolvem matar adoradores escolhidos enquanto compartilham sangue e carne antes de enterrar as cabeças dos adoradores no altar de sacrifício. No entanto, uma tradição semelhante foi substituída há muito tempo pelo ritual de sacrifício da tempestade, e a língua original dos nativos também desapareceu. Deus do Tempo, uma ilha conquistada que outrora manteve a tradição de sacrifícios vivos. Klein fez seu julgamento preliminar. Danites retraiu o olhar e disse casualmente: por causa dessas lendas, existem 2 costumes únicos no Porto Banse. Uma delas é fechar bem a porta em noites com forte neblina ou grandes mudanças climáticas. Eles não saem nem respondem a nenhuma batida. A outra é que eles amam o sangue de todos os tipos de animais e aprenderam com os elfos migrantes a adicionar sal, solidificando o sangue em estranhos pedaços que são tenros e perfumados quando combinados com os condimentos nativos desta terra. Isso não é bolo de sangue? Klein ficou atordoado por um segundo, franzindo as sobrancelhas em perplexidade. Elfos. De acordo com os estereótipos que formou em sua vida anterior, os elfos deveriam ser vegetarianos elegantes. Como poderiam pesquisar o método correto para comer sangue, bem como os 100 métodos envolvidos na produção de bolos de sangue? Isso mesmo. Há rumores de que muitos elfos gostam de sangue solidificado. Danites estendeu as mãos em resposta. Infelizmente, já é muito difícil encontrar criaturas assim que tenham boas habilidades culinárias. O jovem Sol mencionou anteriormente que o antigo deus dos elfos, o rei dos elfos, Sonietrin, exercia a autoridade da tempestade. Nesse caso, os elfos deveriam ser uma raça equivalente aos Beyonders do caminho dos marinheiros. Então não é inconcebível que os elfos gostem de comida relacionada ao sangue. Talvez eles até possuam o atributo de serem irritáveis também. Essa é uma cena e tanto para se ver.
Os pensamentos de Klein dispararam e ele gradualmente voltou sua atenção para os bolos de sangue. Fazia tempo que não comia isso. De repente teve vontade de descer do navio e provar a iguaria. Nesse momento, Danites tomou a iniciativa de sugerir: tem um restaurante chamado aqui que é muito famoso, o Limão Verde. Sangue de porco é especialmente delicioso. Você quer experimentar? Ele continuava tendo a sensação de que ficar sozinho no mesmo quarto com German Sparrow era muito perigoso. Estava preocupado que esse monstro em pele humana enlouquecesse de repente. Ele deve ser mais contido em locais com mais gente. Santo Senhor das Tempestades, espero que esta viagem termine o mais rápido possível. Danites orou sem confiança. Como pirata, ele também acreditava no Senhor das Tempestades, mas não tinha respeito suficiente pela igreja. Ao ouvir a sugestão de Blazing, Klein, que já tinha tais intenções, se comoveu imediatamente. No entanto, as lendas e costumes que Danites lhe contou o deixaram um pouco desconfortável. Assim, pegou uma moeda de ouro e fez uma adivinhação bem na frente de Danites. O resultado foi que não havia perigos latentes no Porto Bansi para ele. Klein olhou para a moeda de ouro em sua mão sem desviar os olhos por alguns segundos. Ele ainda se sentia desconfortável. Enquanto Danites observava a cena, de repente entendeu que o monstro à sua frente era hábil em adivinhação. Isso, mesmo se eu fugisse secretamente, ainda seria muito fácil para ele me encontrar. Blazing sentiu uma onda de depressão quando uma leve tristeza brotou em seu coração. Ele tinha acabado de se recuperar de seu humor desconsolado quando Klein levantou-se de repente e foi até o banheiro. Antes de fechar a porta, Klein virou a cabeça sem expressão e disse: "Você pode aproveitar esta oportunidade para escapar." Com isso, Klein fechou a porta do banheiro. Danites abriu as mãos e apertou-as com força, deu 2 passos em direção à porta antes de parar. O desconhecido era o mais assustador. Ele não ousou correr o risco de criar conflito antes de ter qualquer compreensão clara dos poderes de Beyonder de German Sparrow. Pelo menos ele é gentil o suficiente comigo e não me machucou de verdade. Ele provavelmente vai me deixar ir quando chegarmos a Bayan. As esperanças de Danites de que ele tivesse sorte tomaram conta de sua mente. No banheiro, Klein puxou uma estatueta de papel, disfarçou-a e deu 4 passos no sentido anti-horário para passar por cima da névoa cinza. Ele se sentou no final da longa mesa de bronze, removeu o pêndulo de seu pulso esquerdo e escreveu a declaração de adivinhação correspondente. Há perigos latentes no Porto Bansi. Ele pendurou seu pêndulo espiritual e ajustou sua postura. Depois de recitar algumas vezes, Klein abriu os olhos e viu o pingente de topázio girando no sentido horário. Além disso, foi com alta amplitude e frequência. Isso significava que, para Klein, havia um grande perigo à espreita no Porto Bansi. Como pode ser isso? Este local foi colonizado pelo reino há mais de 300 anos e tornou-se um importante porto na principal rota comercial há mais de 100 anos. Nunca houve rumores de perigo espalhado. Será que vários piratas poderosos estão cooperando para saquear este porto? Não, aqueles canhões que defendem o porto não são para exibição. Klein franziu a testa, realizando outra adivinhação sobre se encontraria algum acidente relacionado a piratas, mas a resposta foi não. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, então permitiu que sua espiritualidade envolvesse seu corpo antes de mergulhar na névoa cinza. Voltando ao mundo real, Klein apertou o botão mecânico do vaso sanitário, guardou a estatueta de papel dupla e foi até a pia próxima para molhar as mãos com água. Nesse curto período de tempo, rapidamente organizou seus pensamentos e decidiu fazer o possível para se esconder.
Sua prioridade era ficar seguro. Pegando um lenço e enxugando as mãos, Klein abriu a porta e viu que Danites ainda estava parado no meio da sala. Um pirata que é cauteloso ao ponto de ser um pouco covarde. De certa forma, os subordinados da Contra-Almirante Iceberg são todos aventureiros que são piratas de meio período. Klein olhou para ele e disse calmamente, para a sala de jantar de primeira classe. Tudo bem. Danites não entendeu por que German Sparrow mudou repentinamente de ideia, mas no final optou por não levantar nenhuma disputa. Reticências. Descendo a passarela, Cleves disse de repente à dona e aos outros: vão primeiro ao restaurante Limão Verde. Tenho alguns assuntos a tratar com o capitão Eland. Eu me juntarei a você em breve. Tudo bem. Embora Urd Brent tenha ficado surpreso, ele não ficou muito confuso. Cleves estava a meio caminho do navio quando encontrou Eland com a espada reta na cintura. Vou visitar German Sparrow. Cleves virou-se para as cabines de primeira classe depois de dizer isso. Eland ficou momentaneamente atordoado, incapaz de compreender suas intenções inesperadas. Não há necessidade de me informar que você está visitando German Sparrow. Eland ficou surpreso por 2 segundos antes de compreender vagamente o verdadeiro significado por trás das palavras de Cleves. Ele está me dizendo que se alguma coisa acontecer com ele, será por causa de sua visita a German Sparrow. Mas se nada acontecer com ele, isso significa que suas suspeitas estavam incorretas e não há necessidade de perturbar ainda mais German Sparrow. Eland parou em seus passos e disse ao primeiro imediato ao lado dele: espere 15 minutos. Reticências. Tum, tum, tum. Klein e Danites, que estavam saindo, ouviram uma batida rítmica na porta. Danites, que recebeu um sinal, correu e abriu a porta. Era Cleves lá fora. Ele olhou para Danites, que havia se disfarçado novamente, antes de se virar para Klein e dizer: Blazing e Danites. Na hora do almoço, ele achou o amigo de German Sparrow um tanto estranho e familiar, mas não ligou o rosto à foto no aviso de recompensa. Foi só quando Dona mencionou Danites que a inspiração o atingiu, fazendo-o perceber que os dois eram muito parecidos. Como esperado, Klein estava prestes a acenar com a cabeça e responder quando Danites disse com uma risada: meu amigo, você pegou a pessoa errada. Embora eu pareça o famoso pirata que vale 3.000 libras, na verdade, não sou ele. As pessoas sempre tiveram mal-entendidos, trazendo-me muitos problemas. Klein ergueu a mão e cobriu a boca. Ele quase riu alto e destruiu sua personalidade. Ele conteve sua expressão e respondeu calmamente: sim. Porra. Minha reputação. Danites esticou o pescoço e olhou para o teto. O que vocês dois estão planejando? Cleves respirou fundo silenciosamente e perguntou diretamente. Klein apontou o queixo para Danites. Estou vigiando ele. Vigiando? Cleves não conseguiu entender as palavras de German Sparrow. Senhor, você deve aprender a fazer associações sozinho. Aprenda a inferir por conta própria. Você não pode me deixar explicar em detalhes. Isso não combina com a minha personalidade. Confrontado com o olhar duvidoso de Cleves, Klein disse casualmente: ele embarcou no porto da Mir e eu o reconheci, então decidi vigiá-lo para evitar acidentes. Depois de olhar para Klein por alguns segundos, Cleves acenou com a cabeça e disse: você vai ficar bem? Você precisa de alguma ajuda? Não, Klein respondeu calmamente. Cleves olhou para o deprimido Danites e deu um passo para trás. Então, eu vou me despedir. Quando estava prestes a sair, foi repentinamente parado por German Sparrow. Ele ouviu o misterioso jovem aventureiro dizer, com certa solenidade: retorne ao navio o mais rápido possível. Há um perigo latente no Porto Banse.
Reticências. No restaurante Limão Verde, Dona acabara de estender o guardanapo quando viu pela janela que tio Cleves havia chegado apressadamente lá embaixo. Neste momento, o tempo no porto mudou repentinamente. Fortes ventos fortes surgiram de todas as direções, fazendo com que as árvores balançassem para frente e para trás. Como esperado do Porto Banse, o Museu do Tempo. Dona estudou o cenário externo com interesse. Ela viu um homem com uma capa preta caminhando em meio ao vento com uma lanterna na mão. Aparentemente sentindo que estava sendo observado, aquela pessoa virou o corpo de lado e olhou para o segundo andar do restaurante. Então, Dona discerniu sua aparência e viu que a área onde a cabeça da pessoa deveria estar estava vazia dentro da capa preta. Havia apenas um pescoço nu com sangue vermelho brilhante saindo dele. A pessoa abaixou o capuz, puxou a capa antes de continuar em frente. Ponto.